Então, nessa ação penal 503.78.0018, depoimento do senhor José Adelmário Pinheiro Filho. Senhor Adelmário, o senhor foi acusado de um crime pelo Ministério Público nesse processo. Na condição de acusado, o senhor tem o direito ao silêncio. Se o senhor fizer uso desse direito, pela nossa lei, isso não lhe traz nenhum prejuízo. Mas também a oportunidade que o senhor tem de falar no processo. Tudo que o senhor falar vai ser considerado para o julgamento, certo? Certo. Essa audiência, na verdade, foi pedida pelo seu defensor. O senhor já teve a oportunidade de falar anteriormente. Eu imagino que o senhor tem a intenção de falar. Não sei o que o senhor tem a dizer, né? Mas o seu advogado manifestou que o senhor teria interesse em colaborar. Não sei se é isso mesmo. Isso, exatamente. Então, senhor Adelmário, o senhor não tem um acordo formal, é bom deixar isso claro, certo? Então não há nenhuma garantia de benefício que o senhor nas suas declarações, certo? Ok. De todo modo, se a intenção do senhor é colaborar, eu vou deixar bem claro ao senhor que o que interessa à justiça é somente a verdade, certo? Não interessa à justiça que o senhor exclua ou exagere qualquer fato. E também devo dizer ao senhor que, embora o senhor tenha esse direito ao silêncio, ele não abrange, por exemplo, se o senhor atribuir falsamente crime a uma terceira pessoa, certo? Perfeito. Senhor Adelmário, o senhor era presidente do grupo OAS, isso? Exatamente. Essa ação em particular aqui diz respeito a uma obra do Novo Sempre que teria sido ganha em licitação pela OAS juntamente com uma série de outras empresas. O senhor acompanhou essa licitação e esse contrato? Não acompanhei diretamente pelas minhas atribuições na organização, mas eu tinha conhecimento dos fatos que ocorreram durante o período licitatório e alguma coisa durante o andamento das obras. Quem era o executivo da OAS mais próximo, encarregado desses... O diretor superintendente da área de óleo e gás era o Agenor Franklin de Magalhães Medeiros. O Ministério Público ele afirma na acusação que algumas empreiteiras se reuniam previamente às licitações da OAS e faziam ajustes em relação a qual empresa iria ganhar ou ter preferência entre elas em relação a essas licitações. O senhor tem conhecimento a respeito desse fato? Tenho, sim. A OAS participava desse grupo? A OAS não participava nessa época do chamado clube, que existiam para as obras de refinarias e outras obras de maior porte na Petrobras. No caso específico do Novo Sempre e de outras, se não me falha a memória, 2 obras, eram obras de edificações, onde o grupo de empresas que teriam sido convidadas pela Petrobras, a maioria não fazia parte desse clube. Então, naquela época houve um entendimento, eu não participei diretamente, mas tive conhecimento de um acordo entre 3 grupos de empresas, cada um desses grupos ficaria como ganhador de uma dessas obras. Era a obra do Novo Sempre, que a OAS foi a líder, junto com mais 4 outras empresas. Uma obra do Centro de Processamento, Centro Integrado de Processamento de Dados, também da Petrobras. E, se não me falha a memória, um prédio em Vitória. Então, esse grupo de empresas combinaram, cada um desses grupos ficaria com uma dessas obras. E foi combinado isso, tá? O senhor participou das reuniões? Não. E como é que o senhor teve conhecimento dos fatos? Eu fui comunicado pelo Agenor Medeiros de que estava em curso esses entendimentos e que possivelmente, se todos estivessem de acordo, nós poderíamos ser ganhadores do prédio do Novo Sempre, junto com mais 4 empresas. Certo. O senhor chegou a conversar a esse respeito com os executivos dessas outras empresas? Não, eu não. O senhor, não sei se ficou claro para mim, mas esse acordo que foi feito, ele não estava abrangido dentro daquelas reuniões periódicas do chamado clube? Não. Nós, na época, não fazíamos parte do clube, nem as 4 consorciadas nossas, nenhuma delas faziam parte desse grupo. Então foi um acordo à parte? Um acordo à parte.
Bem, o senhor foi informado, mas por qual motivo que foi feito dessa forma? Teve algum motivo especial em relação a isso? Não. Não, motivo especial não, doutor. Eram empreendimentos que não eram empreendimentos corriqueiros, né, da Petrobras, né, que não se tratava de refinaria, né, de projetos de grande vulto, mas eram projetos importantes. Então, tínhamos interesse de participar, por isso que aceitamos até, coisa que é muito difícil dentro da organização, de um consórcio com a quantidade de empresas que aconteceu no Novo Sempre. E esses ajustes, eles envolviam o quê? Por exemplo, definida a preferência de um determinado grupo, as outras empresas não concorriam ou apresentavam proposta de cobertura? Como é que funcionava? Nesse caso específico, de 3 obras, existiam 10 ou 11 empresas, não sei de precisar seguramente, e ficou acordado que cada um desses grupos ganharia uma dessas obras, né? E as outras ajudariam? As outras ajudariam, como nós ajudamos, na cobertura do outro certame. A OAS ajudou, então, no outro certame? Ajudou. Como, não concorrendo ou apresentando proposta? Apresentando proposta com preço superior ao do ganhador. O senhor se recorda qual dos certames que a OAS Eu não me recordo, ajudou? mas um deles com certeza. E consta aqui também na acusação que foi feita a licitação, mas a W Torre apresentou uma proposta de preço melhor do que a do consórcio Novo Sempre, que era composto pela OAS. O senhor teve conhecimento disso na época? Exatamente. Talvez tenha sido o único episódio que eu tive uma participação direta. Eu fui comunicado que perdemos a concorrência e que a empresa W Torre teria ganho. Houve recursos interpostos entre as empresas. Se não me falha a memória também, parece que a W Torre recorreu de uma desclassificação e a comissão de licitação deu ganho ao certame para ela. Eu recebi uma ligação do Ricardo Bacoise Júnior, da Carioca Engenharia, me dizendo que tinha um relacionamento com o Walter Torre, de outros negócios da Carioca com eles, que eu não sei exatamente quais são, e que ele estaria disposto a abrir mão da posição dele em troca de um pagamento à W Torre. Mas que ele queria uma conversa que eu estivesse presente, por ser a OAS a maior empresa do consórcio, por eu ser acionista da empresa, ele queria que tivesse um respaldo maior nessa combinação que teria sido feita com o Bacoise. E o Bacoise marcou um encontro, eu estive presente junto com a Agenor Medeiros, o nosso diretor. Eu me lembro que o Ricardo não pôde ir, de última hora não pôde ir, nós tivemos esse encontro. Estava presente o Walter Torre e uma outra pessoa que era o presidente, o executivo principal. E ele me disse, olha, o Ricardo me conversou isso, a OAS está de acordo com isso? Eu digo, não, a OAS está de acordo. Então, você assume a responsabilidade sobre isso? Eu digo, a OAS, como líder do consórcio, se você indique alguém da sua empresa, o Agenor sentará com os outros consorciados e, se todo mundo estiver de acordo, pode ter certeza que isso será feito. Houve isso, houve essa combinação, ficou combinado um pagamento de 18 milhões, esse pagamento foi feito, nós inclusive encaminhamos para o senhor, os nossos advogados encaminharam para o senhor, todos os comprovantes desses contratos e desses pagamentos. 18 milhões? 18 milhões. E com isso, o que aconteceria? A W Torre sairia do certame? A Petrobras tem um sistema de rebid, né, de chamar as empresas e renegociar. A W Torre foi chamada para uma renegociação de preço, ela não aceitou e nós reduzimos o nosso preço para um preço menor do que ela tinha ofertado. Com isso, o consórcio se tornou vencedor. Mas e valia a pena? Porque 18 milhões é um valor tanto quanto substancial, o valor do... né? Realmente o senhor tem razão, mas
era um valor, 850 milhões aproximadamente o valor do contrato. Ainda assim valeria a pena? Ainda assim valeria naquele momento. Depois se mostrou que não era bem assim. E esses 18 milhões, como é que eles foram pagos para a W Torre, o senhor se recorda? Eu tomei conhecimento, peguei as informações, que aí já estava na parte operacional, já não me envolvia mais. Mas foi feito um contrato com uma das empresas do grupo W Torre, numa obra que nós estávamos em consórcio com a Carioca e a Mendes Júnior, a obra do Rodoanel Sul em São Paulo. Esse contrato foi feito, um contrato de locação e aluguel de equipamentos, e foram pagos em não sei se 8 ou 10 parcelas, e esses pagamentos são todos comprovados com notas fiscais e os pagamentos feitos. Quem que arcou com esse custo dos 18 milhões? A OAS? Não, a informação, eu não tenho essa informação precisa, mas na época o que me foi chegado ao conhecimento é que isso seria rateado pelas 8 empresas, 5 que faziam parte do Novo Sempre e 3 empresas que faziam parte da obra do Centro Integrado de Processamento de Dados, não falha a memória. Então, essa informação eu não tenho muita segurança, doutor. Sim, sim. Mas era o que foi me comunicado naquele momento. E o senhor sabe como isso foi operacionalizado? Sim, essa compensação? Foi feito um contrato nessa obra do Rodoanel Sul, e um contrato fictício, porque não houve realização de serviço. O senhor tem conhecimento se esse contrato do Novo Sempre com a Petrobras gerou pagamentos de vantagens a agentes da Petrobras? Tenho, sim. O senhor pode me esclarecer o que o senhor teve conhecimento? Eu orientei ao diretor superintendente, o Agenor, na época, que fizesse uma provisão nesse contrato de 1%, para que era conhecido no mercado os pagamentos que seriam feitos ao Partido dos Trabalhadores. Então eu disse, olha, a Agenor, era bom no orçamento já provisionar isso. Eu não fui procurado por ninguém, mas pelo que se sabe do mercado, isso vai acontecer. E o Agenor foi procurado por um agente da Petrobras, que comunicou a ele que teria um percentual para, que chamava de casa, né, no agente da Petrobras. E isso, pelo que eu tenho conhecimento, ocorreu, e foram feitos esses pagamentos através de empresas que o Ministério Público e o senhor já tem conhecimento. Quem ele relatou isso foi o senhor Agenor? Sobre a pessoa a procurar o Agenor. O Agenor foi procurado pelo seu Pedro Barusco. Tá. Mas o senhor ficou sabendo isso pelo Agenor? Pelo Agenor Medeiros. Tá. O senhor presenciou o senhor Pedro Barusco? Não. O senhor foi procurado pelo senhor Pedro Barusco? Eu nunca tive contato com ele sobre isso. Certo. E o senhor sabe se o senhor mencionou que fez essa provisão para atender o Partido dos Trabalhadores? O senhor tem conhecimento se teve pagamentos também da parte política nesse? Teve, sim. O que o senhor tem conhecimento? Eu tenho conhecimento porque eu fui apresentado ao senhor Paulo Ferreira, na época, isso deve ter sido 2007. Ele ia substituir, ou já estava substituindo, o Delúbio Soares na tesouraria do PT. Então aí foi informado que era para continuar, era para ter o pagamento de 1%, conforme era uma regra do PT nos projetos da Petrobras. Isso, pelo que eu tenho conhecimento, esses pagamentos foram executados. Eu não sei de precisar exatamente a operacionalização deles, mas tenho ciência. Mas o senhor falou diretamente com o senhor Paulo Ferreira? Ele lhe procurou com essa informação? Ele me procurou informando que teria esses pagamentos. Eu apresentei ele ao Agenor Medeiros. Tá. E quando ele procurou, a referência dele, o que era a contratos da Petrobras, ou esse contrato do Novo Sempre, ou contratos em geral? Pode me esclarecer? Não, ele me falou do contrato do Novo Sempre, que teria isso. Eu que sabia que na Petrobras existiam esses pagamentos em outros contratos. Naquela época, nós não estávamos ainda participando do clube, mas queríamos participar, coisa que veio a ocorrer posteriormente. E já sabíamos disso. O senhor sabe como foi operacionalizado os repasses ao Partido dos Trabalhadores? Eu não sei ele precisar, Excelência, mas que foram feitos, foram. Eu não sei a maneira. O Agenor
pode esclarecer o senhor mais detalhadamente. A OAS, nesse caso, ela pagou a parte relativa a todo o consórcio ou cada empresa pagou a sua parte? O comum, cada empresa pagar a sua parte. Eu não sei lhe dizer se nós fizemos o pagamento pelas outras empresas. Acredito que não. Pode ser por uma ou outra, mas o normal é cada empresa efetuar o seu pagamento, né? O senhor chegou a tratar desses assuntos com os executivos ou dirigentes dessas outras empresas aqui? O senhor mencionou a Carioca, que o senhor teve contato com o senhor Ricardo Beckhauser sobre a questão lá dos 18 milhões, é isso, né? Isso, exatamente. E sobre essa questão de propina, agente da Petrobras ou ao partido político? Não, eu nunca tratei com nenhum deles. Nem com o senhor Ricardo, nem com o pessoal da Construbase, da Construcap ou da Chain? Não, nunca tratei. Eu não. O senhor Rodrigo Morales e o senhor Roberto Trombetta, o senhor conheceu? O Roberto Trombetta, eu não conheci pessoalmente, não conheço, mas eu tenho conhecimento que ele prestou serviços para a empresa anos antes desse contrato do Novo Centro. E depois, já em curso o processo, tive conhecimento que ele fez algumas operações de Caixa 2 para o pagamento desses valores eu não sei exatamente a quem, mas que foram feitos pela OAS. Já no curso do processo? Sim, exatamente. Mas em que momento que o senhor teve conhecimento a esse respeito? Quando a denúncia do Ministério Público, se não me falha a memória, doutor, mas eu tive conhecimento, sim. Eu fui informado. Tá. O senhor Adir Assad, o senhor conheceu? Eu vim conhecer ele quando eu fui preso em 2014. Sabe se a OAS utilizava as empresas dele para fazer Caixa 2 ou coisa parecida? Eu tenho conhecimento através também da denúncia de que ele fez alguns serviços. Não sei se exatamente para essa obra ou para outra. Não. Mas na época o senhor não sabia? Não sabia, eu não conhecia. Certo. O senhor Alexandre Corrêa de Oliveira Romano, o senhor chegou a conhecer? Não. Quantas vezes o senhor teve contato com o senhor Paulo Adalberto Ferreira sobre assuntos relativos a pagamentos, vamos dizer, de vantagem para o Partido dos Trabalhadores? Que eu me recordo muito poucas vezes e uma ou duas vezes no que diz respeito ao Sempre. Posso ter tido outros contatos com ele, mas nada em referência, porque nessa época nós não tínhamos... quando começamos a Renest e Repar, os pagamentos acho que já era feito ao João Vacari, não era para ele. O senhor pode me esclarecer esse contato que o senhor teve com o Paulo Adalberto? Vamos dizer, ele chegava lá para pedir doação eleitoral, como é que era, qual que era o conteúdo dessa conversa que o senhor tinha com ele? Eu fui apresentado ao senhor Paulo Ferreira. Eu não tenho uma certeza se foi através do Delúbio Soares. Isso eu não posso lhe afirmar categoricamente, que pode ter sido por outra pessoa do Partido dos Trabalhadores. Essa apresentação foi que ele seria o tesoureiro, o secretário de Finanças do partido, e que seria o responsável por arrecadação de valores de contratos das empresas, no caso com a Petrobras, para o partido. Essa era a colocação. Havia essa referibilidade específica a contratos da Petrobras? Sim. Era um percentual em cima do contrato? 1%. Isso era colocado de forma clara na conversa? Muito clara. Muito clara, não tinha dúvida. E eu tinha conhecimento disso porque o mercado todo já comentava sobre isso. E o senhor está falando que a sua empresa pagou então essa vantagem aos agentes da Petrobras e ao partido político. Nesse caso do Novo Sempre, o senhor sabe qual que foi o percentual? O senhor mencionou a provisão de 1%. 1%. Mas essa provisão de 1% abrangia a contribuição a ambas, ao partido e aos agentes da Petrobras? Não. Pelo meu conhecimento, somente para o partido. E para os agentes da Petrobras? Eu não sei lhe dizer se era 1 ou pouco mais de 1%. Eu não posso lhe afirmar. Isso não fui eu que tratei.
Mas o senhor mencionou que o senhor Eu sabe tinha que conhecimento. ele foi procurado, o senhor Agenor. Foi procurado pelo Pedro Barusco. O Agenor me disse que tinha tido um encontro com o Pedro Barusco, que ele tinha informado que deveria ser feito um pagamento sobre cada recebimento em função de uma regra que existia de pagamento das empresas, é o que eles chamavam da casa. Eu não sei exatamente o que era. E o senhor autorizou esse pagamento? Autorizei. E qual que foi o que a empresa ganhava com isso? De pagar o partido ou pagar os agentes da Petrobras? No caso da Petrobras, há uma... você não... Desculpe, a gente não ter um prejuízo durante a execução da obra. De algumas coisas, tipo os aditivos, os pagamentos, tá certo? As medições, porque era uma regra de mercado, não é que a empresa quisesse ou não quisesse. Existia uma ampla combinação, tá certo, de que todas as obras da Petrobras teriam esses pagamentos. Então... Mas, por exemplo, o senhor recebeu alguma ameaça alguma vez? Ou paga ou não tem contrato, ou paga ou não tem aditivo, ou paga ou não tem alguma coisa? Não, isso não. O senhor Agenor, o senhor tem conhecimento? Eu não sei, mas acho que não, senão ele teria me comunicado. Eu nunca me falou sobre isso. E esse não foi o único contrato em que isso aconteceu? Não, nós fizemos parte do consórcio da refinaria da Repar, fizemos parte do consórcio da refinaria da Reneste e tiveram esses pagamentos. O senhor chegou a conversar alguma vez, o senhor já acho que respondeu, mas só para lembrar. O senhor conversou alguma vez sobre esse assunto de vantagem devida com o senhor Pedro Barusco? Não, com o Pedro Barusco nunca. Com o senhor Renato Duque? Não. Tá bom, acho que são essas as questões do juiz. Eu passo ao Ministério Público. Sem indagações, excelência. Aceito de acusação, tem perguntas? Sem perguntas. E os demais defensores, fora do próprio acusado? Alguém tem perguntas? Tem? Pode alcançar. Chega aqui, ó. Pronto. Boa tarde, eu falo pela defesa de Paulo Ferreira. Quando e em que circunstâncias o senhor conheceu Paulo Ferreira? Desculpe eu estar de costa para o senhor, mas é uma Talvez questão assim, da para cara. ficar mais fácil até, poderia assim, se importaria trocar de lugar? Ficar melhor até. Trocar? Obrigado. O senhor assinou já com o ano de 2007, né? Então, a pergunta é: quando e em que circunstâncias o senhor conheceu o Paulo Ferreira? Quando eu não posso lhe precisar exatamente. Acredito que no momento da substituição do ex-tesoureiro Delúbio Soares pelo Paulo Ferreira. É como eu expliquei ao doutor Moro, eu não sei exatamente quem foi que me fez a apresentação. Chance muito grande de ter sido através do quem ele estava substituindo. O Delúbio Soares, que teria me apresentado, informando que seria um novo tesoureiro do partido. O senhor tem certeza ou tem dúvida disso? Eu acho que chance de estar certo muito grande. O ano foi? 2006 ou 2007, eu não me recordo agora quando foi feita essa... Quando o Delúbio saiu e o Paulo Ferreira assumiu, eu não sei exatamente quando. A sua relação com o Paulo Ferreira era apenas institucional, digamos assim? Sim. O senhor e o Paulo alguma vez trataram de assunto relacionado à SEMP?
Eu não, mas a Agenor Medeiros com certeza. Quem é o nome dele? O diretor nosso, Agenor Franklin Magalhães Medeiros. Foi quem eu apresentei ao Paulo Ferreira e eles tiveram alguns contatos. Mas o senhor e ele nunca trataram de assunto diretamente ligado ao SEMP? Acho que não. Perfeito. Mas o senhor mencionou agora há pouco da questão do pagamento, né? Em cima do contrato do SEMPS. Não, Sim. não entendi errado. Pagamentos, Respondendo a minha pergunta. tinha um pagamento de 1% do pagamento. O Paulo Ferreira falou comigo sobre isso. Sobre o Mas, SEMPS. sobre o SEMPS. Sobre esse pagamento. Sobre esse pagamento. Então, quando o senhor disse que não falou de assuntos, é sobre assuntos da construção do contrato, isso? Exatamente, sobre o andamento, né? Porque eu não acompanhava o dia a dia, eram 100 e tantas obras, não tinha a menor condição da operação. Desculpe, Mas deixando bem claro, quem foi procurado pelo Paulo Ferreira, quando ele me foi apresentado, informado do pagamento de 1% por parte dos trabalhadores. E eu autorizei e apresentei o Agenor Medeiros, que fez a operacionalização disso, que eu não sei lhe explicar exatamente de que forma. Mas seguramente Caixa 2 e doações eleitorais ou pagamentos a empresas determinadas por ele. O Paulo Ferreira alguma vez mencionou o nome de Alexandre Romano para o senhor? Para mim, não. O senhor chegou a ter contato com Alexandre Romano? Não sei quem é. Pode até ter sido apresentado, mas eu não o conheço. Tem perguntas? Não tem mais perguntas. Eu tenho uma última que seria o seguinte: quando Paulo chegou, então, dentro do que o senhor está declarando ao senhor, já estava, digamos assim, o senhor já estava ciente desse 1% antes da conversa com ele? Sim. Então o senhor já sabia que então o assunto seria esse? Não sabia que o assunto seria esse. Eu tinha conhecimento pelo mercado que nas obras da Petrobras tinha uma contribuição a partir dos trabalhadores e que sempre eram gerenciadas pelos tesoureiros, que o anterior, que era o Delúbio, o Paulo e depois o João Vacari. Então, daí veio a minha pergunta. Então a sua relação com ele seria institucional, partido, empresa, não era nada, digamos, pessoal a Paulo? Não. Nada pessoal? Nada pessoal. Eu não tenho mais pergunta. Tem uma aqui. Boa tarde, senhor. Eu gostaria de perguntar ao senhor se o senhor se recorda quando se deu a licitação do consórcio do Novo SEMPS? Não, quando eu acredito que tenha sido final de 2006. Agora, 2006? O processo é muito longo, né? Um processo longo. Eu não tenho segurança nesse... E as obras, o senhor sabe precisar quando começaram? Eu acho que em 2007. Em 2007 começaram as obras do Novo SEMPS? Acredito, eu não tenho informação segura sobre isso. Mas são dados que estão nos contratos. Sim, mas eu acho importante fixar a data nesta audiência. Se o senhor pudesse fazer um esforço, eu agradeceria. Não, mas não é um esforço, é porque a memória não tem como... Isso é 2006. A OAS tinha simultaneamente 120 obras na construtora, fora os outros negócios do grupo. São 200, 180 negócios, é impossível saber. Me desculpe, mas essa informação ela é pública, tem contrato. Não, perfeito, mas eu apenas estou entendendo que este não era mais uma das 280 obras, era uma coisa especial, tanto que envolvia propinas, etc. Ou isso era uma coisa também usual? Na Petrobras, sim. Na Petrobras, sim. Tá. E o senhor não se recorda, o senhor se remete ao fato público notório no que diz respeito à data da licitação, é isso? Não me recordo agora de cabeça. Perfeito. Qual foi a data. Perfeito. Estou satisfeito, gente. Depois de claro. Eu vou interromper pelo tamanho do áudio, doutor. Já abre para o doutor.